O som de um garfo caindo no quarto de Onyx foi mais alto que um tiro. Esse era o poder de Victoria Moretti. Quando o pai do bilionário entrava numa sala, o oxigênio parecia deixá-la. Ele não apenas era dono do edifício, ele era dono do horizonte de Manhattan. Naquela terça-feira, ele estava pronto para demitir toda a equipe do restaurante mais exclusivo de Nova York porque sua sopa estava fria. O gerente estava tremendo. O filho bilionário desviou o olhar com vergonha. Ninguém ousava respirar, muito menos falar. Ninguém, exceto pela garota invisível repondo os copos de água. Ela não apenas falou, ela o comandou com uma única palavra italiana que mudou o curso da história. A chuva em Manhattan não lavou a sujeira. Apenas fez as luzes de neon da cidade refletirem mais forte no pavimento. Dentro do Obsidiana, no entanto, o tempo não existia. A temperatura era sempre um perfeito 72. A iluminação era sempre um âmbar dourado suave. E o cheiro era sempre uma mistura de trufas brancas e dinheiro antigo. Helena ajustou a gola de seu uniforme, fazendo uma careta enquanto o amido arranhava contra seu pescoço. Ela tinha 26 anos, mas seus olhos guardavam a exaustão de alguém que vivera 3 vidas. Para os clientes do Obsidiana, ela era mobília. Ela era um par de mãos que colocava taças de cristal em toalhas de mesa de linho, um fantasma que reabastecia a água com gás antes que o copo estivesse meio vazio. Ela era a garçonete número 4. Helena, mesa 7 precisa ser limpa agora. Mexa-se, estalou Marcos, o gerente de salão. Marcos era um homem que usava ternos apertados demais e um perfume que cheirava a desespero. Ele aterrorizava os ajudantes de garçom, mas ele aterrorizava a si mesmo mais. Naquela noite o pânico em seus olhos era genuíno. E, pelo amor de Deus, arrume seu cabelo. Os Moretti estão vindo. A cozinha silenciou. O tilintar de panelas parou. Mesmo o chefe Ramsay, um homem conhecido por atirar facas quando um bife estava passado, limpou as mãos em seu avental e parecia pálido. Ambos, o sous-chefe sussurrou. Sebastian e Victoria. Marcos sibilou, verificando seu reflexo em uma bandeja de prata. Vito não tem sido visto em público há 3 anos. Se esta noite der errado, não seremos apenas demitidos. Seremos colocados na lista negra de todos os empregos de serviço no hemisfério norte. Helena moveu-se silenciosamente para a mesa 7, suas mãos firmes enquanto empilhava a porcelana. Ela sabia quem eles eram. Todos sabiam. Sebastian Moretti era o rosto do império. 32, devastadoramente bonito, geralmente fotografado em iates com supermodelos ou fechando negócios de tecnologia de bilhões de dólares. Ele era o príncipe de Nova York. Mas seu pai, Victoria Moretti, era o rei. Ele era ferro siciliano da velha escola. Ele construíra o grupo Moretti de um único olival para um conglomerado global que controlava transporte, imóveis e bancos. Rumores giravam em torno de Victorial como fumaça. Alguns diziam que ele tinha laços com as velhas famílias em Palermo. Outros diziam que ele era apenas um capitalista implacável que esmagaria uma empresa rival por esporte. Helena sentiu uma dor familiar no peito. Victoria Moretti, o nome desencadeou memórias que ela passara 5 anos tentando enterrar sob turnos duplos e aluguel de apartamento barato. Ela olhou para suas mãos, mãos que costumavam virar as páginas de manuscritos raros, mãos que outrora haviam segurado um diploma da Sorbonne em Linguística e Relações Internacionais. Agora essas mãos estavam limpando migalhas de uma mesa. Helena? Marcos latiu novamente. Pare de sonhar. Eles estão encostando no meio-fio. Aline todo o pessoal agora. Ela correu para a fila perto das grandes portas de Mogno. Seu coração não estava batendo de medo da reputação de Victoria, mas sim do medo de reconhecimento. Mas ela se tranquilizou. Por que o grande Victorial Moretti ou seu filho dourado Sebastian olhariam para uma garçonete? Ela era ninguém. Ela era um fantasma.
Ela ficou entre um ajudante de garçom trêmulo chamado Léo e uma recepcionista que parecia que ia desmaiar. As pesadas portas duplas se abriram. O ar na sala mudou. Tornou-se mais pesado, carregado com uma eletricidade estática que fez os pelos dos braços de Helena se arrepiarem. Sebastian entrou primeiro. Ele era mais alto do que parecia nas revistas, vestindo um terno Tom Ford cinza carvão que se ajustava aos seus ombros largos como uma armadura. Ele tinha cachos escuros e olhos da cor de café expresso. Mas naquela noite esses olhos estavam esvoaçando nervosamente. Ele parecia um homem caminhando para a forca, não um bilionário entrando em um restaurante. E então o pai entrou. Victoria Moretti estava em uma cadeira de rodas empurrada por um guarda-costas silencioso. Ele era frágil, sua pele como papel pergaminho, mas seus olhos estavam vivos. Eles eram terrivelmente azuis brilhantes como gelo glacial. Ele usava um lenço de lã vicuna e segurava uma bengala com um cabo de cabeça de leão de prata em seu colo. Ele não olhou para a equipe. Ele olhou através deles. "A mesa, Marcos", Sebastian disse, sua voz tensa. "A alcova privada. Tudo está preparado exatamente como meu pai pediu?" "Claro, Sr. Moretti." Marcos gaguejou, curvando-se tão baixo que parecia doloroso. "Temos o Brunello 1982 respirando. O chefe preparou o ossobuco usando os ossobucos tradicionais. Por favor." Eles passaram pela fila. Helena manteve a cabeça baixa, olhando para as pontas polidas dos sapatos de Sebastian. Enquanto Victoria passava, ela sentiu o cheiro. Não de colônia cara, mas o cheiro tênue e distinto de orégano seco e sal marinho. Era o cheiro da Sicília. "Este lugar..." Victorial rouquejou, sua voz soando como cascalho rangendo junto. "Cheira a pretensão, cheira a plástico." "É o melhor restaurante da cidade, papai," Sebastian disse calmamente. "Veremos," o velho grunhiu. Enquanto eles passavam, a roda da cadeira de Victorial prendeu-se na borda do tapete felpudo. O guarda-costas o empurrou para a frente. A bengala de Victorial escorregou de seu colo e tilintou no chão de mármore, rolando direto para os pés de Helena. O restaurante inteiro congelou. Marcos parecia que ia ter um derrame. O guarda-costas moveu-se, mas Helena foi mais rápida. O instinto assumiu o controle. Ela se abaixou, pegando a pesada bengala. Era fresca ao toque. Ela a estendeu, seus olhos ainda baixos. Victoria a arrancou de sua mão sem um obrigado. Mas por uma fração de segundo, os olhos azuis do velho se fixaram em seu rosto. Ele fez uma pausa. Uma carranca vincou sua testa. Ele cheirou o ar perto dela como se estivesse tentando localizar uma memória. "Venha", ele ordenou ao filho, quebrando o olhar. Helena exalou, percebendo que estivera prendendo a respiração. Ela recuou para as sombras. Ela não sabia ainda, mas a armadilha já havia sido montada. 30 minutos depois, a atmosfera na alcova privada era tóxica. Helena foi designada para o serviço de sombra, parada a 1,80 da mesa, pronta para reabastecer água ou vinho no segundo em que um gole fosse dado, mas estritamente proibida de falar ou fazer contato visual. O jantar foi um desastre. Victoria havia devolvido o aperitivo. Ele alegou que o pão era insultante. Ele mal havia tocado o vinho. Sebastian estava suando, afrouxando a gravata. "Papai, por favor", Sebastian implorou baixinho. "Temos que discutir a fusão com o grupo Rossi. O conselho está me pressionando. Se não assinarmos até sexta-feira, as ações caem." "Rossi", Victorial cuspiu o nome. "Rossi é uma cobra sem dentes. Você está preocupado com ações. Eu estou preocupado com legado. Você acha que porque foi para Harvard, você sabe de negócios. Você não sabe nada de pessoas. Você olha para planilhas. Eu olho para almas." "O mundo mudou, papai." "Homens não mudaram." Victoria bateu a mão na mesa. Os talheres tilintaram. "A honra não mudou. O respeito não mudou. E isto..." Ele gesticulou com uma mão trêmula para o prato de ossobuco
que acabara de ser colocado à sua frente. Isto não é comida. Isto é química. Marcos, o gerente, materializou-se junto à mesa, suando profusamente. Há algum problema, Sr. Moretti? O chefe Ramsay preparou isto ele mesmo. Victoria olhou para Marcos com puro desdém. Diga ao seu chefe Ramsay que ele esqueceu a alma do animal. Mas não se importe com a comida. Quero saber se você sabe o que está servindo. Victoria apontou um dedo ossudo para a garrafa de vinho. Era um Chateau Petrus, valendo mais do que o salário anual de Helena. Este vinho, Victorial disse, é lixo francês. Eu pedi o vinho da minha aldeia, o vinho da velha terra. Você o conseguiu? Marcos empalideceu. Senhor, temos a melhor lista italiana. Barolo, Chianti clássico. Eu não pedi uma lista. A voz de Victorial aumentou, rachando com a idade e fúria. Eu pedi o vinho do Vulpe, a raposa. Você o tem ou é incompetente? A raposa, Marcos gaguejou. Ele olhou para Sebastian em busca de ajuda. Sebastian parecia desamparado. Eu liguei há 3 dias, Victorial rosnou. Eu disse à sua recepcionista, eu quero o sangu de Vulpe. Se você não o tem, este jantar acabou. E se este jantar acabou, meu filho não assina sua fusão. E eu comprarei este prédio apenas para despejá-lo. O silêncio era absoluto. A ameaça era real. Marcos estava tremendo. Senhor, acredito que houve um mal-entendido. Eu não conheço um vinho chamado Sangue da Raposa. Então você é um idiota, Victorial disse empurrando seu prato. Saia da minha vista. Envie a conta para meu escritório. Estamos indo embora. Papai, espere. Sebastian se levantou. Eu o encontrarei. Enviarei alguém. É tarde demais. Victorial gritou. Ele começou a tossir. Um som áspero e seco que abalou seu corpo frágil. O guarda-costas avançou, mas Victoria o dispensou. Incompetência. Onde quer que eu olhe, ninguém conhece os velhos costumes. Ninguém mais fala a língua da terra. Ele virou sua fúria para a pessoa mais próxima. Calhou ser Léo, o jovem ajudante de garçom que estava tentando reabastecer o copo de água. Victorial afastou o jarro. Saia de perto de mim! A água espirrou na cara toalha de mesa. É isso, Victorial anunciou. Sebastian, me leve para fora. Acabei com você. Acabei com esta cidade. Marcos estava quase em lágrimas. Senhor Moretti, por favor, nos dê um momento. Silêncio. Victoria rugiu. Ele parecia um rei condenando um camponês. Não há ninguém aqui com a cultura para entender um homem como eu. Vocês são todos plásticos. A tensão era insuportável. Sebastian parecia derrotado, sua fusão desmoronando diante de seus olhos por causa de uma garrafa de vinho. Marcos estava arruinado. Helena estava nas sombras. Ela conhecia o vinho. Ela o conhecia intimamente. Não era uma marca comercial. Era um primitivo de lote muito específico produzido por uma única família em uma pequena aldeia ao sul de Polmo. Era chamado Sangue de Vulpe porque as uvas cresciam em uma colina onde as raposas costumavam se esconder. Ela mordeu o lábio. Ela deveria ficar em silêncio. Ela era uma garçonete. Falar fora de hora era motivo para demissão imediata. Mas ela olhou para o rosto devastado de Sebastian. Ele não estava arrogante esta noite. Ele era um filho tentando agradar um pai impossível. E ela olhou para Victorial, um velho lamentando por um mundo que ele pensava ter desaparecido. Ela não pôde evitar. Helena deu um passo à frente para a luz. Não está na lista, ela disse. Sua voz era suave, mas ecoou claramente pela sala silenciosa. Todas as cabeças se viraram. Marcos olhou para ela com olhos que gritavam, cale a boca ou eu vou te matar. Sebastian parecia confuso. Victoria parou sua cadeira de rodas lentamente, virando a cabeça para olhar para a garçonete. Quem falou? Victorial sibilou. Eu falei, Helena disse, erguendo o queixo. Ela caminhou até a mesa. Ela não olhou para Marcos.
Ela olhou diretamente para os olhos azuis gelados de Victorial. Você, Victorial zombou, uma serviçal. O que você sabe do meu vinho? Eu sei que não é chamado Sangu de Vulpe em nenhum rótulo comercial. Helena disse, sua voz firme. Esse é o nome local dado pelos aldeões de Corleó à safra de 1998 do vinhedo Demarco, porque naquele ano as raposas comeram metade da colheita, tornando as uvas restantes mais doces, mais concentradas. É um vinho de tristeza e sobrevivência. Victorial a encarou, sua boca levemente aberta. A raiva não deixou seus olhos, mas foi substituída por choque. Você conhece a história, ele sussurrou. Mas você conhece o vinho. Você sabe por que eu o queria esta noite? Porque hoje é 22 de outubro, Helena disse. O dia de San Donato, a festa da colheita em sua aldeia. Você não está bravo com o vinho, Sr. Moretti. Você está com saudades de casa. A sala estava tão silenciosa que se podia ouvir o zumbido da geladeira na cozinha. Marcos parecia que ia desmaiar. Uma garçonete psicanalizando o homem mais poderoso de Nova York. Era suicídio. Sebastian observou Helena fascinado. Ele nunca a havia realmente olhado antes. Agora ele via a inteligência em seus olhos, a postura orgulhosa de seus ombros que o uniforme não podia esconder. Os olhos de Victorial se estreitaram. Ele se inclinou para a frente. Você fala com muita confiança para uma garota que serve água. Você acha que me conhece. Você acha que conhece minha língua. Ele mudou de idioma. Ele não falava italiano padrão. Ele mudou para um dialeto siciliano espesso e rápido, uma linguagem das ruas, cheia de gírias e velhos idiotismos. Victorial rosnou no dialeto. Se você é tão inteligente, diga-me isto. Quem come faz migalhas. Era um teste. Significava que todo mundo comete erros. Mas também era um desafio para ver se ela entendia a linguagem bruta e gutural de sua juventude. Sebastian parecia perdido. Ele falava italiano, mas não este dialeto antigo. Helena não piscou. Ela respondeu instantaneamente, não em inglês, não em italiano culto, mas no exato mesmo dialeto montanhês rústico da Sicília. Macui naviga num cura, ela respondeu perfeitamente. Mas quem tem muito não se importa com elas. Victoria congelou. Era o contraprovérbio correto. Ele se inclinou para trás, estudando-a. Ele ainda não estava satisfeito. Ele queria quebrá-la. Ele bateu a mão na mesa novamente. Você imita bem como um papagaio, mas você tem o espírito. Bastarda com os jogos. Ele olhou para o filho, então de volta para ela. Meu filho é fraco. Ele quer se fundir com Rossi. Rossi é um traidor. Diga-me, garota, se um homem traz seu sangue, qual é a única palavra que pode salvá-lo? Era uma armadilha. Qualquer resposta que ela desse seria política. Se ela ficasse do lado do pai, ela insultava o filho. Se ela ficasse do lado do filho, o pai a demitiria. Helena olhou para Victoria. Ela viu a dor nele. Ela viu um homem que sentia seu legado escorregar por seus dedos como areia. Ela sabia que a palavra que ele procurava não era sobre negócios. Era sobre o código do velho país. Ela respirou fundo. Ela olhou para ele diretamente nos olhos e disse a única palavra cujo peso ninguém naquela sala entendeu, exceto ele. Omertá, o código do silêncio. Mas neste contexto, ela não estava falando sobre a máfia. Ela estava dizendo, eu vejo seus segredos, eu vejo sua dor e eu os guardarei. Eu sou um de vocês. O rosto de Victorial relaxou. A raiva evaporou instantaneamente. Ele olhou para ela não como uma serva, mas como uma igual. Ele soltou um longo e trêmulo suspiro. Omertá. Ele repetiu suavemente. Ele olhou para suas mãos. Então ele olhou para Marcos. Traga-me a melhor garrafa de Cabernet que você tiver. Victorial ordenou, sua voz calma. E traga outro copo. Outro copo, senhor? Marcos guinchou. Para ela? Victorial apontou para Helena. Ela se senta conosco. Papai! Sebastian exclamou atordoado.
Ela é uma garçonete. Não, Victorial disse, seus olhos nunca deixando o rosto de Helena. Ela é a única pessoa nesta cidade que fala a verdade. Sente-se, criança. Diga-me, como uma garçonete em Nova York conhece o dialeto das colinas de Corleone? Helena hesitou. Esta era a parte perigosa. Se ela lhe dissesse seu nome verdadeiro, Helena Rossi, a filha de seu maior inimigo, o homem cuja empresa Sebastian estava tentando comprar, o jantar explodiria. Ela puxou a cadeira e sentou-se. Minha avó, Helena mentiu suavemente. Ela era da aldeia ao lado da sua. Ela me ensinou a ouvir antes de falar. Victoria sorriu. Era um sorriso torto e aterrorizante. Bom, então esta noite você traduzirá para mim. Meu filho é um idiota. Ele não entende o contrato que está tentando assinar. Você o lerá e me dirá se ele está sendo feito de bobo. Sebastian endureceu. Papai, o contrato é legal confidencial. Dê a ela, Victoria latiu. Sebastian pegou sua pasta e tirou um documento grosso. Ele o deslizou pela mesa para Helena. Seus dedos roçaram os dela. Uma faísca de eletricidade saltou entre eles. Ele olhou para ela, realmente olhou para ela, com uma mistura de suspeita e intensa atração. Leia, Sebastian disse, sua voz baixa. Mas tenha cuidado com o que você diz. Helena abriu a pasta. Seus olhos percorreram o jargão legal. Ela havia sido analista de linguística corporativa antes de ser incriminada e arruinada. Ela localizou a cláusula na página 4 imediatamente. Estava enterrada em uma fraseologia complexa, mas o significado era claro. A família Rossi, sua própria família distante, não estava apenas se fundindo. Eles estavam montando uma aquisição hostil dos ativos Moretti através de uma empresa de fachada. Se ela ficasse em silêncio, sua família venceria, e ela poderia se vingar dos Moretti por serem os gigantes corporativos que esmagaram os pequenos. Mas se ela falasse, ela trairia seu próprio sangue, mesmo que esse sangue a tivesse expulsado. Ela olhou para cima. Victoria a observava como um falcão. Sebastian a observava como um homem desesperado. Bem, Victoria perguntou, o que diz? Helena respirou fundo. Diz, ela começou, que o senhor não está comprando uma empresa, senhor Moretti. O senhor está caminhando para uma guilhotina. O silêncio que se seguiu à declaração de Helena foi mais pesado que a mesa de carvalho em que estavam sentados. Sebastian olhou para o contrato, depois para Helena, sua testa franzida em uma mistura de confusão e defensiva. Uma guilhotina? Sebastian perguntou, sua voz afiada. Eu tive 3 escritórios de advocacia distintos revisando isso. Senhorita, Helena disse, sua voz ganhando força. Ela não era mais a garçonete número 4. A adrenalina do mundo corporativo, uma droga que ela não provava há anos, estava inundando suas veias. Ela bateu uma unha bem feita, lascada de lavar pratos, no parágrafo denso da página 4. Seus advogados estavam procurando por armadilhas de responsabilidade padrão, Helena explicou, seus olhos examinando o texto rapidamente. Eles estavam procurando por reestruturação de dívidas. Mas olhe aqui, cláusula 14, seção C. Em caso de fluidez de ativos cair abaixo do índice acordado. Ele faz referência a um índice externo, o padrão de volatilidade da Bolsa de Milão. Victorial se inclinou, seus olhos azuis se estreitando. Eu conheço esse índice, é padrão. Era padrão, Helena o corrigiu, ousando contradizer o bilionário, até que o grupo Rossi comprou a participação controladora da empresa de auditoria que gerencia esse índice específico há 2 semanas. Eles podem manipular o relatório de volatilidade. No momento em que você assinar isso, eles podem artificialmente derrubar a classificação do índice. De acordo com esta cláusula, se a classificação cair, seu colateral, a frota de transporte Moretti automaticamente será transferido para a holding. Ela olhou para cima, encontrando o olhar de Sebastian. Eles não querem se fundir com você, Sebastian. Eles querem seu navio. Eles querem controlar as rotas comerciais do Mediterrâneo.
Assim que eles apreenderem a frota por quebra de contrato com base em um índice manipulado, a fusão será anulada e eles sairão com seu império de logística por centavos no dólar. Sebastian pegou o papel, lendo as linhas furiosamente. Seu rosto foi decorado a branco giz. Ele pegou seu telefone, discando um número. Chame-me Henderson, agora! Sebastian latiu no telefone. Henderson, verifique a propriedade da empresa de auditoria, Veritas Analytics. Faça isso agora. Houve uma pausa. Sebastian ouviu sua mandíbula apertando até que um músculo em sua bochecha saltou. Ele abaixou o telefone lentamente. Ele olhou para o pai. Ela está certa, Sebastian sussurrou, a percepção atingindo-o como um golpe físico. Rossi comprou a Veritas há 14 dias através de uma empresa de fachada nas Ilhas Cayman. Se eu tivesse assinado isso, estaríamos mortos. Victorial terminou a frase. O velho não parecia bravo. Ele parecia encantado. Ele soltou uma risada seca e rouca que soava como lixa em madeira. Ele olhou para Helena com um tipo de afeto aterrorizante. Uma garçonete, Victoria se divertiu. Uma garçonete que detecta uma tentativa de assassinato corporativo que uma equipe de advogados de Harvard perdeu. Quem é você realmente? O coração de Helena martelava contra suas costelas. Eu apenas leio muito, senhor. Eu tenho um diploma. Não minta para mim, Victorial disse, mas seu tom era gentil. Mas não vou me intrometer ainda. Um recurso como você é raro. Você tem o olho de águia. Victorial virou-se para Marcos, que pairava por perto, parecendo que desejava que o chão o engolisse inteiro. Você? Victorial apontou para o gerente. Sim, senhor Moretti. Marcos tremeu. Você manteve um diamante embrulhado em um pano sujo. Victorial disse. Esta mulher não é mais sua funcionária. Ela é minha. Se você falar uma palavra desta reunião para alguém, eu comprarei este prédio e o transformarei em um estacionamento. Você entende? Sim, senhor. Absolutamente, senhor. Victoria virou-se para Helena. Você terminou com aventais. Amanhã de manhã, 8h, Torre Moretti, escritório do Penthouse. Você será minha consultora pessoal para esta negociação. Quero que você destrua os Rossi. Papai, Sebastian interjetou, não podemos simplesmente contratar uma estranha de um restaurante. Silêncio! Victoria estalou. Ela salvou sua frota enquanto você estava preocupado com listas de vinhos. Ela vem conosco. Victoria olhou para Helena. O salário é de 10 mil por mês, mais uma mesada para guarda-roupa. Você aceita? Helena olhou ao redor do restaurante. Ela viu os baldes de lixo sujos, o gerente tirânico, a vida de invisibilidade que ela vinha vivendo por 5 anos, desde que fugira de sua própria família tóxica. Ela olhou para Sebastian, que a observava com uma intensidade recém-descoberta, uma mistura de suspeita e atração inegável. Eu aceito, Helena disse. Bom, Victoria tocou sua bengala. Sebastian, leve-a para casa. Ela cheira a gordura de cozinha, mas pensa como uma rainha. Trate-a com respeito. A viagem para seu pequeno apartamento no Queens foi tranquila. Sebastian dirigia um Aston Martin preto que custava mais que todo o prédio dela. Helena sentou-se no banco do passageiro, segurando sua bolsa. Então, Sebastian disse, quebrando o silêncio enquanto cruzavam a ponte Queensboro. As luzes da cidade refletiam em seus olhos escuros. Onde você realmente aprendeu a ler contratos assim? Eu leio muito. Isso não cobre direito marítimo internacional. Eu trabalhava em análise, Helena disse cuidadosamente. Há muito tempo antes que a vida acontecesse. Por que você parou? Porque naquele mundo, Helena disse olhando pela janela, a lealdade é rara e eu estava cansada de ser um peão. Sebastian olhou para ela. Você não é um peão mais, Helena. Meu pai. Ele nunca se apega a pessoas. Ele confia em você. Não o faça se arrepender. Eu não vou, ela disse. Ele parou no meio-fio dela. Era um bairro difícil. Ele franziu a testa para a pintura descascada de seu prédio. Você mora aqui?
É o que eu posso pagar. Não mais, Sebastian murmurou. Ele se inclinou sobre o console para destravar a porta dela. O cheiro dele, sândalo e couro caro, encheu seus sentidos. Por um momento, seus rostos estavam a centímetros de distância. O ar entre eles estalou com a mesma tensão que estivera no restaurante. Mas isso era diferente. Não era sobre negócios. E quanto a quem eu sou? Sebastian disse, sua voz caindo um tom. Não se atrase. Eu nunca me atraso. Helena respondeu sem fôlego. Ela saiu para a noite fria, observando as luzes traseiras vermelhas do Aston Martin desaparecerem, sabendo que sua vida acabara de se fraturar em um antes e um depois. Na manhã seguinte, Helena entrou na catedral de vidro e aço da Torre Moretti. Ela se sentia uma impostora, mas ela parecia um tubarão. Victoria tinha falado sério sobre a mesada. Uma personal shopper a encontrou às 6 horas da manhã com uma arara de roupas. Helena agora usava um terno Armani azul marinho sob medida, seus cabelos presos em um coque severo, elegante e brilhante, e saltos que clicavam com autoridade no chão de mármore. Ela foi conduzida à sala de reuniões. A vista era deslumbrante. Todo o Central Park se estendia abaixo, mas a sala era um campo de batalha. De um lado sentavam-se Sebastian e Vitorial em sua cadeira de rodas. Do outro lado, sentava-se a delegação Rossi. Helena congelou na porta. Sentado à cabeceira da mesa oposta estava Dario Rossi, seu irmão. Ele parecia mais velho do que da última vez que ela o vira, 5 anos atrás. Ele estava mais pesado, seu rosto mais inchado de excesso e arrogância, mas o contorno cruel de sua boca era o mesmo. Dario foi a razão pela qual ela partiu. Ele era um valentão que havia manipulado o pai deles para deserdá-la, porque ela se recusou a se casar com um senador corrupto para garantir um negócio. Ah, a consultora! Victorial anunciou girando sua cadeira. Entre, Helena, sente-se. Dario Rossi levantou os olhos. Ele semicerrou os olhos. Helena prendeu a respiração. Ela havia mudado seu sobrenome, a cor do cabelo e seu estilo. Ela rezou para que 5 anos fossem tempo suficiente para se tornar uma estranha. Os olhos de Dario se demoraram nela por um segundo, depois a descartaram. Para homens como Dario, mulheres eram decorações ou secretárias. Ele não havia realmente. Vamos cortar o teatro, Victoria, Dario disse, batendo uma caneta dourada na mesa. Sabemos que você leu o rascunho. Os termos são generosos. Estamos fazendo-lhe um favor, unindo nossa logística com sua frota envelhecida. Generoso, Victorial repetiu, como Brutus foi generoso com César. Estamos preparados para assinar, Sebastian disse, sua voz fria. Mas temos algumas emendas. Emendas? Dario riu. Pegue ou deixe, Sebastian. Temos outros compradores. Você não tem outros compradores, Helena falou. A sala silenciou. A cabeça de Dario se virou para ela. Com licença, Dario zombou. Quem é esta assistente? Eu não sou uma assistente, Helena disse, caminhando até o quadro branco. Ela destampou um marcador. Eu sou a pessoa que sabe sobre o Projeto Gêmeos. Dario empalideceu. Projeto Gêmeos, Helena escreveu no quadro. O nome de código interno para sua crise de dívida. Você não está comprando a Moretti porque quer expandir. Você está comprando porque o grupo Rossi está insolvente. Você perdeu 300 milhões no colapso do petróleo venezuelano no mês passado. Você precisa dos ativos da Moretti para alavancar um empréstimo de resgate do Banco Central Europeu. Dario se levantou, sua cadeira arranhando alto. Isto é calúnia? Quem te disse isso? Matemática básica, Helena mentiu. Embora ela soubesse porque sabia como seu irmão pensava. Ela sabia que ele sempre apostava em mercados emergentes de alto risco. Ela havia analisado os registros públicos e encontrado as lacunas que só um Rossi reconheceria como movimentos de pânico. E o fato de você ter comprado a Veritas Analytics para manipular a classificação de garantia, isso é fraude, Sr. Rossi. Fraude federal. Victoria observava Helena com um olhar de puro triunfo.
Sebastian a olhava com admiração. Você não tem provas, Dário sibilou. Eu tenho o processo da Ceci, que você tentou enterrar. Helena disse, deslizando uma pasta pela mesa. Mais um blefe. Mas ela havia impresso os registros públicos de negociação que pareciam suspeitos. Se desistirmos, suas ações despencam ao meio-dia. Então, aqui está o novo acordo. Ela jogou um novo contrato na mesa. O Grupo Moretti adquire a Rossi Logistics. Não uma fusão, uma aquisição. Nós o compramos por 30 centavos por ação. Você mantém seu título, mas Victorial Moretti possui seu voto. Dário parecia que ia engasgar. Ele olhou para o contrato, depois para Victorial e finalmente para Helena. Ele a encarou. Realmente a encarou. Ele olhou para o formato de seus olhos, o jeito que ela segurava o queixo quando estava desafiadora. Um lampejo de reconhecimento brilhou em seus olhos. Você, Dário sussurrou, você se parece com... Ele parou. Ele não conseguia acreditar. Sua irmã estava morta ou trabalhando em algum beco. Essa mulher era uma consultora de alto poder. Assine, Sebastian ordenou, sentindo a fraqueza de Dário. Ou divulgaremos a informação sobre a Veritas para a imprensa. A mão de Dário tremeu. Ele assinou. Enquanto a reunião se dispersava, Dário passou por Helena. Ele se inclinou para perto, cheirando a almíscar caro e medo. Você é boa, Dário sussurrou, mas eu sei de quem você me lembra. E se você for quem eu acho que é, está jogando um jogo perigoso, irmãzinha. Helena não estremeceu. Eu não tenho um irmão, ela disse friamente. Dário saiu furioso. Aquilo, Victoria bateu as mãos. Foi magnífico. Eu não vejo um Ross sangrar assim há 20 anos. Sebastian caminhou até Helena. A sala de reuniões havia esvaziado. A adrenalina da caçada estava diminuindo, substituída pela euforia da vitória. Você é incrível, Sebastian disse. Ele estendeu a mão, prendendo uma mecha solta de cabelo atrás da orelha dela. Seu toque queimou. Você nos salvou. Você me salvou. Eu apenas fiz meu trabalho. Helena sussurrou. Não, Sebastian disse. Ele se aproximou. É mais do que isso. Você entende este mundo, mas não está corrompida por ele. Quem é você, Helena? Eu sinto que a conheço há uma vida, mas não sei nada sobre você. Isso importa? Ela perguntou, sua voz tremendo. Sim, Sebastian disse. Ele se inclinou e a beijou. Não foi um beijo hesitante. Foi apaixonado, alimentado pela intensidade da manhã. Helena se derreteu nele. Por um momento, ela esqueceu o perigo. Ela esqueceu que estava dormindo com o inimigo. Ela esqueceu que seu sobrenome era a única coisa que ele mais odiava no mundo. 3 semanas se passaram. Helena não era mais apenas uma consultora. Ela era a mão direita do Império Moretti e estava se apaixonando por Sebastian. Eles passavam noites trabalhando no escritório, pedindo comida para a viagem e reescrevendo estratégias. Passavam fins de semana na propriedade Moretti nos Hamptons. Victoria a tratava como a filha que nunca teve, mas a espada de Damocles pairava sobre sua cabeça. Ela se quebrou na noite do gala de inverno. Era o maior evento social do ano. Toda a elite de Nova York estava lá. Helena usava um vestido de seda esmeralda, parecendo totalmente a parceira de um bilionário. Ela estava no braço de Sebastian, rindo de algo que ele sussurrava. Então a música parou. Dário Rossi subiu ao palco. Ele não deveria falar, mas havia agarrado o microfone. Ele parecia bêbado, ou talvez apenas imprudente com raiva. Senhoras e senhores, Dário arrastou as palavras. Estamos celebrando a unidade esta noite, a união de Moretti e Rossi, mas há um ingrediente secreto nesta fusão. A sala silenciou. Sebastian apertou a mão de Helena. O que ele está fazendo? Quero brindar a mulher que tornou isso possível. Dário apontou dramaticamente para Helena. A brilhante Helena, ou devo dizer Helena Rossi. Um suspiro percorreu a multidão. Sebastian congelou. Ele olhou para Helena. O que ele disse?
Minha irmã Fujona, Dário riu cruelmente. Aquela que roubou documentos da família 5 anos atrás e desapareceu. Aquela que se infiltrou na família Moretti para bem, quem sabe qual é o jogo dela. Talvez ela esteja trabalhando para mim. Talvez ela seja uma agente dupla. Dário estava mentindo sobre a parte do agente duplo para destruí-la, para fazer os Moretti a expulsarem para que ele pudesse esmagá-la mais tarde. Helena! A voz de Sebastian estava quebrada. Ele soltou a mão dela como se fosse brasa. Isso é verdade. Você é uma Rossi? Helena sentiu a sala girar. Todos a estavam encarando. Victoria sentou-se em sua cadeira de rodas perto da frente, seu rosto ilegível. Sebastian, por favor. Helena implorou, lágrimas brotando em seus olhos. Eu sou uma Rossi de sangue, mas não sou uma deles. Eu fugi porque eles são corruptos. Eu te ajudei. Eu destruí a alavancagem deles. Você mentiu, Sebastian disse recuando. Seus olhos, geralmente quentes, eram agora cacos frios de obsidiana. Cada momento, cada palavra. Foi uma mentira. Você é a filha do homem que tentou levar meu pai à falência por 30 anos. Eu não sou meu pai, Helena gritou. Saia, Sebastian disse baixinho. Sebastian, ouça-me. Eu disse saia, Sebastian rugiu. O som ecoou nos lustres de cristal. Segurança, retire-a. 2 guardas avançaram. Helena olhou para Victorial. O velho olhava para o chão, segurando sua bengala. Ele não levantou os olhos para salvá-la. Helena virou-se e correu. Ela correu pelo salão de baile, passando pelos rostos que a encaravam, para a noite fria e nevada. Ela não tinha casaco. Ela não se importou. Ela chamou um táxi e deu seu endereço no Queens, chorando até sua garganta arder. Na manhã seguinte, seu cartão de acesso à torre foi desativado. Seu telefone da empresa estava morto. Um entregador entregou uma caixa com seus itens pessoais em sua porta com um cheque por seu tempo. Ela estava de volta ao nada. Uma semana de silêncio pareceu 1 ano de prisão. Dentro de seu apertado apartamento no Queens, Helena sentou-se à sua pequena mesa laminada lascada, olhando para a tinta bege descascada da parede. O radiador sibilava e tilintava. Um forte contraste com a perfeição silenciosa e climatizada da Torre Moretti. Lá fora, uma chuva cinzenta e lamacenta batia na janela, embaçando o mundo em um borrão de carvão e miséria. Ela não comia uma refeição completa há 3 dias. Na mesa estava uma caneca de chá que esfriara horas antes. Ao lado dela, o cheque de rescisão que Marcos havia entregado por mensageiro. Era uma quantia generosa, suficiente para se mudar para outra cidade, recomeçar, talvez desaparecer novamente. Mas a ideia de fugir revirou seu estômago. Ela havia fugido de seu pai. Ela havia fugido do restaurante. Ela havia fugido do salão de baile. Ela estava cansada de ser uma fugitiva em sua própria vida. Uma batida forte e autoritária em sua porta quebrou o silêncio. Helena estremeceu. Ela não esperava ninguém. Se fosse o proprietário, ele teria gritado. Se fosse um vizinho, a batida teria sido hesitante. Esse som era exigente. Ela puxou seu cardigã mais apertado ao redor de si e caminhou até a porta, espiando pelo olho mágico. Ela ofegou, tropeçando para trás. Ela abriu as 3 fechaduras com dedos trêmulos e abriu a porta. Lá, preenchendo o corredor estreito e escuro, estava Victorial Moretti. Ele sentou-se em sua cadeira de rodas, como um trono, seu casaco vicuna drapeado sobre seus ombros, flanqueado por 2 guarda-costas de rosto impassível, que pareciam comicamente grandes para o pequeno corredor. Senhor Moretti, Helena respirou, sua mão voando para a boca. Como? Porque o senhor está aqui. Seu elevador está quebrado. Victoria o resmungou, ignorando sua pergunta. Meus homens tiveram que me carregar 3 andares. Foi indigno. Posso entrar? Ou você planeja deixar um velho em um corredor com corrente de ar?
Não, por favor, entre. Ela se afastou apressadamente, chutando uma pilha de roupa suja para fora da vista. O apartamento era pequeno demais para a presença dele. Victoria rodou sua cadeira de rodas para o centro do quarto, seus olhos azuis gélidos examinando a mobília escassa, o chá frio, o ar geral de derrota. Ele não olhou com julgamento. Ele olhou com uma curiosidade estranha e intensa. Por que você não revidou? Victoria o perguntou abruptamente, sua voz áspera como folhas secas. Helena se apoiou no balcão para se sustentar. Não havia sentido. Sebastian fez sua escolha. Ele ouviu o nome Rossi e ficou surdo a todo o resto. Sebastian é um tolo, Victorial afirmou categoricamente. Ele é meu filho e eu o amo, mas ele possui a inteligência emocional de uma pedra. Ele vê o mundo em preto e branco, amigos e inimigos. Ele não entende o cinza. Eu vivo no cinza. Eu construí um império no cinza. Ele virou sua cadeira de rodas para encará-la completamente. Eu não aceitei a acusação de Dario Nugala. Eu investiguei. Contratei os melhores investigadores particulares da Europa. Eles escavaram nas sepulturas do passado. Helena sentiu um calafrio. O que você encontrou? Eu encontrei o relatório policial de 5 anos atrás. Victorial disse suavemente. A chamada de perturbação doméstica. Eu sei que seu pai te agrediu. Eu sei que você se recusou a se casar com o senador Gallo para garantir as licenças de zoneamento portuário para a família Rossi. Você escolheu a pobreza em vez da corrupção. Essa não é a ação de uma espiã, Helena. Essa é a ação de uma rainha no exílio. Lágrimas brotaram nos olhos de Helena. Por 5 anos, ela carregara a vergonha de seu deserdamento sozinha. Ouvir este homem poderoso validar seu sacrifício abriu algo dentro dela. Eu não queria que o senhor soubesse, ela sussurrou. Eu queria ser julgada pelo meu trabalho, não pela minha história. E você foi. Victorial bateu sua bengala no chão. Mas agora temos uma crise. A história da qual você fugiu veio para reivindicar minha empresa. A expressão de Victoria endureceu. Dario convocou uma reunião de emergência do conselho para o meio-dia de hoje. Ele alavancou o escândalo. Ele alega que, como a fusão foi negociada por um agente hostil, o contrato é anulável. Ele está se movendo para dissolver a aquisição e converter sua dívida em capital. Se ele conseguir, até às 13 horas, a Rossi Logistics possuirá efetivamente o interesse controlador do Grupo Moretti. Os olhos de Helena se arregalaram em horror. Ele não pode fazer isso. É ilegal. O contrato tem cláusulas de desempenho. Ele subornou o conselho, Victorial interrompeu. Ele tem 3 membros no bolso. Sebastian está entrando naquela sala sozinho, acreditando que já perdeu. Ele está com o coração partido, Helena. Ele pensa que você o traiu, então ele perdeu a vontade de lutar pelo legado. Ele vai assinar a rendição apenas para acabar com a dor. Não, Helena disse, a palavra subindo de seu peito com ferocidade repentina. Dario não pode vencer. Ele destrói tudo o que toca. Então pare, Victorial disse. Venha comigo. Eu não posso. Sebastian me demitiu. A segurança não me deixará entrar. Eu sou o dono da segurança. Victoria sorriu. E quanto a Sebastian, ele precisa de um choque. Ele precisa ver a verdade. O velho gesticulou para o armário. Vista-se, mas não nos ternos chiques que eu comprei para você. Você ainda tem seu uniforme? Meu uniforme de garçonete? Helena perguntou confusa. A armadura que você usou quando me derrotou pela primeira vez. Victoria assentiu. Lembre-os de onde você veio. Lembre-os que você não é uma princesa Rossi, mas uma trabalhadora que conhece o valor de $1 e o peso de um segredo. Partimos em 10 minutos. A sala de reuniões no 50º andar da Torre Moretti era sufocante. O ar-condicionado zumbia, mas a atmosfera era densa de tensão e o cheiro de café velho. Sebastian sentou-se à cabeceira da mesa,
parecendo um fantasma de seu antigo eu. Ele estava por fazer a barba, sua gravata solta, seus olhos contornados por orelhas escuras. Ele olhava fixamente para a superfície polida de mogno, mal ouvindo o zumbido dos advogados. No extremo oposto, Dario Rossi estava radiante de triunfo. Ele se recostou em sua cadeira de couro, girando uma caneta entre os dedos. É uma tragédia, realmente, Dario disse, sua voz escorrendo simpatia falsa, que uma fusão tão histórica tenha sido maculada por espionagem corporativa. Mas devemos proteger os acionistas. O acordo de anulação e reestruturação é o único caminho a seguir, Sebastian. Assine-o e poderemos manter este assunto complicado com minha irmã fora da imprensa. Sebastian não olhou para cima. Apenas me dê a caneta, ele murmurou. Eu não me importo mais. Excelente, Dario sorriu, deslizando o documento pela mesa. Sebastian estendeu a mão para a caneta. Sua mão pairou sobre o papel. Ele se sentiu esvaziado. Sem Helena, a empresa parecia apenas uma pilha de aço e vidro. Não significava nada. Não assine. A voz era clara, calma e impossível. A mão de Sebastian congelou, sua cabeça levantou-se abruptamente. As portas duplas no final da sala se abriram. Victoria entrou primeiro, seu rosto com uma expressão severa. E caminhando ao lado dele estava Helena. Um suspiro coletivo percorreu a sala. Ela não estava usando o vestido esmeralda nem o tailleur azul marinho. Ela estava usando o vestido preto, o avental branco e os sapatos sensatos de uma garçonete. Seu cabelo estava preso em um coque severo e prático. Ela parecia totalmente fora de lugar entre os ternos de bilionário. E ainda assim parecia mais poderosa do que qualquer um ali. O que ela está fazendo aqui? Dario se levantou, seu rosto ficando vermelho. Segurança! Remova esta intrusa! Sente-se, Dario! Victorial comandou, sua voz ecoando com uma força que ele não demonstrava há anos. Ela é minha convidada, e ela tem a palavra. Helena passou pelos membros do conselho boquiabertos. Ela não olhou para Sebastian ainda. Ela manteve os olhos fixos em seu irmão. Ela caminhou até ficar bem ao lado da cadeira de Sebastian. Eu vesti isso, Helena disse, tocando o tecido áspero de seu avental. Porque é isso que eu sou. Eu não sou Helena Rossi, a herdeira que joga polo e participa de galas. Eu sou Helena, a mulher que ficou em pé por 12 horas por dia servindo homens ingratos, enquanto você apostava a fortuna de nossa família em Macau. Ela se virou para o conselho. Dario afirma que eu era uma espiã. Pensem nisso. Se eu fosse uma espiã trabalhando para a família Rossi, por que eu entregaria ao Sr. Moretti os dados do índice Veritas? Por que eu lhes daria a arma para destruir a alavancagem do meu próprio irmão? Uma espiã rouba segredos. Ela não os entrega. Ela está mentindo, Dario gritou, o suor começando a brotar em sua testa. Ela está tentando confundi-los. Ela é mentalmente instável. Eu sou? Helena enfiou a mão no bolso de seu avental. Ela tirou um pequeno pendrive de prata e bateu-o na mesa de mogno. O som ecoou como um tiro. Esta manhã, Helena disse, sua voz firme e fria. O Sr. Moretti e eu fizemos uma visita ao escritório do promotor distrital. A cor esvaiu-se dos rostos de 3 membros específicos do conselho. Este pendrive contém os e-mails de backup que recuperei do servidor privado da Rossi na noite passada. Helena continuou. Eu posso ter sido deserdada, Dario, mas você nunca mudou as senhas de administrador porque você é arrogante e preguiçoso. Eu baixei tudo. Ela olhou para os membros do conselho trêmulos. Ele contém os registros de transferência bancária de uma empresa de fachada nas Ilhas Cayman para as contas pessoais do Sr. Henderson, Sr. Clark e Sr. Rishi. Subornos para votar a favor do plano de reestruturação de Dario. Isso é preposterous. Henderson gaguejou, afrouxando sua gola. Também contém a gravação de áudio de 5 anos atrás. Helena disse, virando-se para Dario.
Aquela em que você me ofereceu US$ 2 milhões para me casar com o senador Gallo e a subsequente ameaça de arruinar minha vida se eu recusasse. O promotor achou isso muito interessante. Isso estabelece um padrão de extorsão. Dário parecia um animal encurralado. Ele olhou para a janela, depois para a porta. Você traidora! Ele avançou. Foi um movimento desesperado e violento. Ele se jogou sobre a mesa, agarrando um pesado jarro de água de cristal, mirando em Helena. Sebastian moveu-se mais rápido que o pensamento. A letargia desapareceu. Ele saltou de sua cadeira, interceptando Dário no ar. Ele bateu o ombro no peito de Dário, derrubando-o no tapete felpudo. O jarro estraçalhou, enviando vidro e água por toda parte. Sebastian prendeu Dário no chão, seu antebraço pressionado contra a garganta de Dário. Não, Sebastian rosnou, seu rosto a centímetros do de Dário, seus olhos ardendo com uma proteção aterrorizante. Nunca mais se aproxime dela. As portas se abriram novamente. Desta vez eram a polícia. Saiam dele! Mãos para o alto! Enquanto os oficiais se aglomeravam para algemar um Dário que gritava e os 3 membros corruptos do conselho, a sala mergulhou no caos. Mas no centro da tempestade havia um estranho silêncio. Helena estava ao lado da mesa, tremendo ligeiramente agora que a adrenalina estava passando. Ela se sentia pequena em seu uniforme. Ela se virou para sair. Ela havia limpado seu nome. Ela havia salvado a empresa. Seu trabalho estava feito. Helena, a voz estava rouca. Sebastian se levantou, limpando cacos de vidro de seu terno. Ele não olhou para a polícia arrastando seu rival. Ele olhou apenas para ela. Ele caminhou pela sala de reuniões arruinada. Ele parou a um pé de distância dela, como se temesse que, se a tocasse, ela pudesse desaparecer como fumaça. Sebastian começou, sua voz falhando. Ele respirou fundo. Eu fui um idiota cego e ciumento. Eu a julguei pelo nome com que nasceu, não pela mulher que eu sabia que você era. Eu menti para você, Sebastian. Helena disse suavemente, as lágrimas finalmente transbordando. Eu deveria ter contado. Você disse a verdade de todas as maneiras que importavam, Sebastian disse intensamente. Ele estendeu a mão pegando as mãos dela, ásperas e calejadas de trabalho, nas suas. Ele olhou para o avental, depois para os olhos dela. Você me salvou 2 vezes. Uma vez da raiva do meu pai no restaurante e hoje. Hoje você salvou minha vida. Por favor, não volte para o Queens. Não volte para as sombras. Eu não tenho emprego. Ela deu um sorriso aquoso. Fui demitida. Lembra? Então eu a estou recontratando, Sebastian disse, como minha parceira nos negócios e se você puder me perdoar em todo o resto. Helena olhou para além dele, para Victoria. O velho bilionário estava sentado em sua cadeira de rodas, um raro e genuíno sorriso rachando seu rosto severo. Ele lhe deu um único e nítido aceno de aprovação. Ela olhou de volta para Sebastian, o homem que havia olhado para uma garçonete e visto uma rainha. Eu sou cara, ela sussurrou, seu coração batendo forte. Minhas taxas de consultoria dobraram. Diga seu preço. Sebastian a puxou para mais perto, sua testa apoiada na dela. Qualquer coisa. Apenas você. Ela respirou e talvez uma taça de vinho melhor do que aquela sobre a qual seu pai gritou. Sebastian riu, um som de puro alívio, e a beijou. Foi um beijo de promessa, selando um contrato que nenhum advogado jamais poderia quebrar. Ao redor deles, o restante da equipe irrompeu em aplausos. Mas Helena não os ouviu. Ela finalmente sentiu que estava em casa. Helena Rossi não apenas mudou seu nome, ela mudou seu destino. Da garçonete invisível nas sombras do Obsidian, a CEO da recém-formada Moretti Rossi Global, sua jornada provou que o verdadeiro poder não está no sangue em suas veias, mas no fogo em seu espírito. Ela e Sebastian se casaram 1 ano depois nos vinhedos da Sicília, bebendo o sangue de vulpe, o sangue da raposa,
lembrando a todos que às vezes o tesouro mais valioso está escondido à vista. Se você amou esta história de traição, redenção e o poder de falar, por favor, curta este vídeo e compartilhe-o com um amigo que precise de alguma inspiração. Não se esqueça de se inscrever e clicar no ícone do sino para nunca perder uma nova história. O que você teria feito no lugar de Helena? Conte-nos nos comentários abaixo.